ministério tem tomado todo o seu tempo? Você está desgastado? Você está sobrecarregado? Você não sabe o que fazer? Vamos para a Bíblia, ela tem resposta. João, capítulo de número 3, versículo de número 29. Diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. O que esse versículo tem a dizer para nós, para a minha vida, para a tua vida? João, ele batizava por um arrependimento, ele tinha uma quantidade grande de discípulos e ele, enquanto batizava, ele pregava, ele falava, ele se ocupava, né? Até o momento em que ele viu Jesus e disse: ó, esse é o Cordeiro. Apontou para Cristo. Os discípulos, certa feita, os discípulos de João chegaram para ele e falaram assim: João, sabe aquele Jesus que você falou? Ele está batizando também. João responde da seguinte forma nos versículos anteriores: ninguém recebe nada de que Deus não tenha dado. Ninguém recebe se não for Deus que tiver entregue para ele. Eu não sou o noivo, eu sou o amigo do noivo. Eu me alegro em ouvir a voz do noivo. Meus irmãos, esse texto ele diz de forma estupenda o que para minha vida e para sua vida pode descer como um bálsamo. O noivo era aquele que iria casar com a noiva, ele não tinha contato naquele período com a noiva. Ele negociava com os pais da noiva. E a festa de noivado, ela não era a festa de casamento como hoje, que era uma festa de um dia, que já é gastoso, dispendioso, oneroso, né? Mas eram vários dias. Então precisava-se ter dinheiro para fazer aquelas festas. Então provável que quando Jesus, nas bodas de Caná, quando ele transforma água em vinho, são diversas talhas, vários litros de vinho, não é? Para que todos pudessem se deliciar e não faltasse. Mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Primeiro, o noivo ele não tinha contato com a noiva, então quem fazia essa ponte era o amigo do noivo. Quem levava informações do noivo para a noiva era o amigo do noivo. E o amigo do noivo era um amigo de muita confiança, porque ele, quando ia à noiva, ele levava presentes, ele levava adornos, ele levava joias, ele dizia como que o noivo gostaria que essa noiva o recebesse. Ele falava dos gostos do noivo para a noiva e vice-versa. Contava para o noivo e trazia para a noiva. Ele tinha aquele cuidado, não é? de preparar, adornar, cuidar da noiva. Mas ele precisaria saber que ele não poderia se apaixonar pela noiva. Porque a noiva não era dele. A noiva era do seu amigo. Da mesma forma, caso a noiva se apaixonasse por ele, ele tinha o dever de manter aquela distância para que a noiva fosse preparada para o noivo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, a obra do Senhor, ela tem dono. A noiva tem dono. O dono é o Senhor Jesus. É Ele que comanda. É Ele que dirige. Ainda que nós possamos ter diversas responsabilidades, ainda que nós possamos estar totalmente sobrecarregados, ainda que nós possamos ter aquelas situações de que é um evento atrás do outro e aquilo nos tira do sério. Mas a gente precisa entender que a noiva, a igreja, o departamento, o evento, as pessoas não são nossas. São de Jesus. E Jesus é quem comanda. Interessante que o noivo, ele, quando falava dos seus gostos para o seu amigo e o seu amigo levava a noiva, o amigo, ele não poderia fazer com que a noiva se apaixonasse, digamos, somente pelo que o noivo pudesse fazer. Somente pelo que o noivo pudesse dar. Mas não, pela pessoa do noivo. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho. A igreja, nós não podemos levar a igreja, levar o departamento, levar as pessoas que estão conosco, levar as situações para que elas possam seguir o noivo pelo que ele possa fazer, mas não pelo que ele é.
nós precisamos entender que ainda que o noivo nos dê, ele continua sendo noivo, amado, esperado. E ainda que não dê, ele continua sendo noivo, protetor, amigo, amado, esperado. Então, não se sobrecarrega tanto. Pergunta a Deus, fala com Ele, conversa com Ele, acalma teu coração, busca tempo, resiliência em Deus, que no momento certo as coisas vão acontecer. No momento certo Deus vai virar na tua vida. Isso é para todas as áreas. Talvez no teu trabalho, talvez no teu casamento, talvez no teu namoro. Você está ansioso, mas o Espírito Santo está falando, olha só, fica tranquilo. Teu trabalho, eu sou teu noivo. Aquilo ali é só um intermediário para te abençoar, mas no final, quem te mantém sou eu. Então, quem te sustenta é Deus. Fica com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.